Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que o Senhor seja com vocês. Pastor Helder teve que viajar a trabalho, não pôde estar hoje dando continuidade ao tema sobre cosmovisão dentro da perspectiva do aconselhamento bíblico. Nós queremos aproveitar então essa oportunidade para falarmos também sobre aconselhamento. E algumas semanas atrás eu havia dado início a um tema dentro do aconselhamento bíblico, que eram os métodos do aconselhamento. E nós destacamos pelo menos 5 métodos do aconselhamento bíblico. E hoje eu quero avançar falando sobre as ferramentas do aconselhamento. Eu já convido você, por gentileza, se possível, a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, nós iremos ler os versos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, te agradecemos pela oportunidade de poder aprendermos mais da Tua Palavra, de podermos ser instruídos por meio das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa aplicar em nosso coração a Tua Palavra, que o Senhor nos faça reverentes, que o Senhor nos ajude a discernir esse momento, para alguns um momento comum, mas é um momento onde a Tua igreja está reunida para Te adorar e o Senhor se manifesta aqui, e a Tua presença torna esse lugar ímpar, a Tua presença torna esse lugar especial. Que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos dê essa compreensão, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos temer diante da Tua presença, pois o Senhor é um Deus santo, é um Deus zeloso. Pai, oramos assim gratos em nome de Jesus. Meus irmãos, dentro dessa perspectiva, desse universo do aconselhamento bíblico, nós temos muito, certamente, a entender, a compreender e a aplicar. E nós podemos nos apropriar de instruções de homens de Deus que se dedicaram dentro desse universo do aconselhamento bíblico, à luz das Escrituras, como aplicar esses princípios a fim de que nós possamos ajudar pessoas, a fim de que nós possamos orientar e instruir pessoas nesse caminho, nessa jornada e nessa caminhada da fé. Uma jornada que é cheia de muitos desafios, é cheia de muitos obstáculos, e nós muitas vezes nos deparamos com situações e circunstâncias que nós não sabemos como lidar com elas, não temos resposta para elas, até porque nós não temos resposta para tudo, para todos os dilemas da vida humana. E é por isso que nós devemos recorrer à palavra, recorrer às Escrituras, para que ela possa nos guiar, para que ela possa nos dirigir à verdade e que possamos, como diz o salmista no Salmo 23, andar nas veredas da justiça. Esse é o desafio de todo cristão, essa deve ser a missão de vida de todos nós, andarmos nas veredas da justiça. E esse caminho, como o próprio salmista diz no Salmo 23, é um caminho cheio de desafios, cheio de obstáculos. Nós não temos a garantia de uma caminhada sem percalços, sem dores, sem aflições. Não. A Bíblia, em lugar nenhum, promete isso. Mas ela dá a garantia de que nós jamais caminharemos sozinhos. De que o Senhor estará conosco a cada passo, a cada fase, a cada etapa dessa jornada. O Senhor é aquele que nos segura pela mão e que nos conduz, e que nos guia
por toda a verdade e pelo caminho da justiça. E dentro dessa realidade cristã, muitas vezes nós precisamos ouvir alguém mais experiente, alguém mais maduro, alguém que talvez já tenha vivido alguma experiência ou semelhante ou parecida com a que nós estamos vivendo, para que, por meio do conselho dessa pessoa, à luz da palavra, possamos saber melhor como lidar com esses dilemas da vida. A Bíblia diz em Provérbios que é na multidão do conselho que há sabedoria. Então é importante ter humildade para buscar ajuda, para ouvir alguém, para ser instruído por alguém, e é bíblico isso. O texto que nós acabamos de ler faz parte da carta de Paulo à igreja em Colossos, uma igreja que ficava ali nessa região da Ásia Menor, e Paulo traz algumas orientações a esses crentes, e uma dessas orientações é exatamente essa, de que eles deveriam aconselhar uns aos outros. Aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros no temor do Senhor. Então, diante dessa realidade, que ferramentas o conselheiro bíblico tem à sua disposição para usar numa prática de aconselhamento bíblico? Eu quero destacar algumas dessas ferramentas. A primeira delas é a espiritualidade. O conselheiro deve ter um relacionamento com Deus. Ele precisa de percepção espiritual, porque mesmo estudando, mesmo lendo sobre o assunto, você nunca terá todas as respostas. Eu costumo dizer que quando eu marco de conversar com alguém, de dar um gabinete pastoral, eu nunca planejo o que eu vou dizer, porque eu não sei o que me espera. Mas sempre quando alguém pede para conversar comigo, para um aconselhamento ou algo do tipo, eu sempre oro pedindo que Deus, Ele dê a direção, que Deus, Ele coloque as palavras certas na minha boca, e essa deve ser a postura de todo conselheiro bíblico. Ele não pode se estribar no seu próprio conhecimento. Mesmo sendo um exímio conhecedor da Bíblia, um profundo conhecedor de teologia, mas existem situações na vida que nós não encontramos respostas fáceis. Aliás, não existem respostas fáceis, né? Para os dilemas da vida, as respostas, elas sempre são complexas. E nós devemos depender totalmente do Senhor. Nós devemos depender totalmente da graça de Deus, do Espírito Santo, para nos guiar, para nos conduzir, para darmos as respostas certas. E não as respostas no qual o aconselhado busca receber. Porque as pessoas, muitas vezes, quando procuram uma ajuda, um aconselhamento, elas querem apenas alguém que confirme o que elas pensam, que deem apoio ao que elas querem fazer ou pensam em fazer. E o conselheiro bíblico, ele tem que ter essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual, para não falar aquilo que a pessoa quer ouvir, ou aquilo que ele planejou falar, mas falar aquilo que o Espírito Santo guiará a dizer, aquilo que o Espírito Santo guiará a falar. E nós aprendemos isso com Eliú. Eu citei da última vez, que falei sobre aconselhamento bíblico, que Jó, ele tinha realmente amigos verdadeiros, porque quando todos foram embora, quando a calamidade bateu na vida e na casa de Jó, todos os supostos amigos bateram em retirada, foram embora. Mas aqueles 4 homens ficaram com Jó até o final e não o abandonaram. Então, eles realmente eram amigos, mas não eram bons conselheiros. E um deles, Eliú, ele é o último a falar, por ser o mais novo. Então, na tradição oriental, os mais novos não falavam antes dos mais velhos. Eles esperavam a oportunidade de falar. Então, Eliú, ele fica calado durante bastante tempo. Ele só vai abrir a boca no capítulo 32, se não me engano, de Jó. É que ele começa a falar. E ele diz algo muito interessante
aqui no capítulo 32, no versículo 8. Ele diz assim, ó: contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Então, o que é que nos habilita a aconselhar com excelência? O Espírito Santo. Essa dependência do Espírito Santo. E o conselheiro, ele também, assim como aconselhado, ele precisa exercitar o esvaziamento. Porque se a pessoa que busca o aconselhamento, ela já está certa do que vai fazer, ela já tem certeza de que é aquilo que ela deve fazer, aquela decisão que ela deve tomar, então ela vai buscar aconselhamento para quê? Então o aconselhado, ele tem que se esvaziar. Ele tem que estar com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor por meio do conselheiro. E o conselheiro também, ele mesmo tendo uma opinião sobre aquela pessoa, sobre aquela determinada situação, ele tem que se esvaziar para que o Espírito de Deus o encha e ele fale pelo Espírito. Os irmãos estão entendendo, amém? E ele fale pelo Espírito Santo de Deus. Então, o conselheiro bíblico, ele tem que ter uma comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, de misticismo, de crendices. Não, eu estou falando aqui de uma vida de piedade, de alguém que tem uma vida de devoção a Deus, que lê a palavra, que medita nas Sagradas Escrituras, que ora, que pratica as disciplinas espirituais. Esse cristão, ele será um cristão que terá comunhão com Deus, que o Espírito Santo estará nele e o Espírito Santo falará através dele. Então, primeiro, espiritualidade. Segundo, conhecimento bíblico. A fundamentação do aconselhamento deve ser o quê, meus irmãos? As Sagradas Escrituras. Ela está acima de opiniões pessoais, da sua opinião, da minha. Então, numa sessão de aconselhamento bíblico, não cabe eu dizer o que eu penso, o que eu acho. Não. Numa sessão de aconselhamento bíblico, a palavra ela deve ter primazia. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, e não o que eu penso ou o que eu acho, tá? A não ser que a minha opinião esteja de conformidade com as Escrituras, subordinada à palavra de Deus. Mas eu não oriento nenhum conselheiro a dizer, olha, eu acho, eu penso, a minha opinião é essa. Não. O conselheiro bíblico sempre deve se voltar para as Escrituras, fazer alusão à palavra, o que a Bíblia diz sobre isso. Qual é o ensino bíblico acerca dessa determinada questão e situação. E como é que você poderá usar a Bíblia numa sessão de aconselhamento se você não conhece? Como você poderá aplicar princípios bíblicos numa sessão de aconselhamento se você mesmo não conhece a Bíblia? Se você mesmo não conhece as Sagradas Escrituras. Então é importante que o conselheiro bíblico, ele possa conhecer a palavra. Porque ele vai orientar aquela pessoa à luz das Sagradas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é um texto bem conhecido, e nele Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha que texto maravilhoso, meus irmãos, que texto sublime. Paulo começa dizendo aqui que a palavra de Deus ela é inspirada, ou seja, esse livro, ele não é um livro comum. Os homens que escreveram esse livro eram homens comuns, eram homens normais. Cerca de 40 autores escreveram os 66 livros que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Eram homens como nós, mas havia sobre eles uma graça especial, que nós chamamos de inspiração. E o que é inspiração? Eles foram influenciados pelo próprio Espírito de Deus. A palavra inspirar, ela
passa a ideia de soprar sobre. Então era como se eles recebessem o sopro do Espírito e fossem guiados pelo Espírito para escrever tudo que está aqui. Então, realmente, foram homens comuns que escreveram a Bíblia, e vez e outra você vai encontrar alguém querendo diminuir a autoridade das Escrituras usando esse argumento. Como é que eu vou acreditar em um livro que foi escrito por homens? E você vai confirmar, é verdade. Esse livro foi escrito por homens, mas esses homens estavam inspirados sobre a influência do Espírito Santo. E o que eles registraram foi o que o próprio Deus ordenou que eles registrassem. Então o que nós temos aqui não são palavras de homens, mas é a palavra do próprio Deus. Então a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. E aí Paulo adianta e ele vai dizer qual o propósito pelo qual Deus deixou a sua palavra para nós. E ele vai dizer que o objetivo da Bíblia é produzir o ensino, né? Produzir o ensino, a repreensão, porque por meio da Bíblia nós somos corrigidos também, é o que está aqui. Nós somos educados na justiça. E o objetivo final qual é, meus irmãos? O objetivo final é que o homem torne-se perfeito. E essa perfeição, ela não é essa perfeição absolutista, né? Alguém alcançar um estado onde não peca mais, onde não erra mais, onde não falha mais. Não. A perfeição não é nesse sentido. A palavra aqui no original é teleios. Essa é a palavra lá no grego. E qual é a ideia aqui de perfeição, de teleios aqui? A ideia aqui é de alguém, de um homem que alcançou a plena maturidade. Ele não é mais um menino, ele não é mais uma criança, ele amadureceu, então ele é um homem pleno, plenamente amadurecido. Essa é a ideia aqui. Então o que a palavra de Deus, ela produz? Ela produz essa maturidade. Essa maturidade não apenas cristã, que é essencial para o discípulo do Senhor, mas essa maturidade também para a vida, porque os princípios que nós temos na Bíblia, eles são basilares para todas as esferas da vida humana, para todas as áreas da nossa vida. Você vai usar esses princípios não apenas na sua caminhada cristã, na igreja, no ministério, mas no trabalho, na família, por onde você passar. Esses princípios são princípios reguladores que devem guiar a nossa vida e conduzir a nossa jornada. Então, conhecimento bíblico é fundamental. Terceiro, sabedoria divina. É um outro instrumento aqui, é uma outra ferramenta para o aconselhamento e no aconselhamento. Um bom conselheiro está pautado na vontade de Deus. E aí nós temos o exemplo de Salomão. Ele faz uma das mais belas orações da Bíblia, porque quando o Senhor diz para ele, pede-me o que queres que eu te darei. E o que ele pede a Deus? Ele pede sabedoria. Ele não pede riqueza, ele não pede fama, ele não pede vitória sobre os seus inimigos, mas ele pede a Deus sabedoria. Ah, meus irmãos, o quanto essa virtude é importante. O quanto que ela está escassa hoje em dia. As pessoas precisam de sabedoria. A maioria dos problemas que nós nos deparamos das pessoas tem a ver com a falta de sabedoria. As pessoas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. O que é o conhecimento? É quando você obtém o saber. Basta você ler, basta você estudar, você vai se tornar conhecedor daquela determinada área, daquela determinada ciência, você será capaz de dominar aquela determinada ciência. Isso é o conhecimento.
É quando você adquire o saber sobre determinada área, determinado assunto ou ciência. Mas o que é a sabedoria? A sabedoria é quando você aplica esse conhecimento. É a prática do conhecimento. Então, ter conhecimento sem sabedoria não vai ter muita valia. Não vai. Mas a sabedoria é a aplicação correta, na medida do conhecimento. Então, quando você tem sabedoria, você aprende a hora certa de falar, a hora certa de calar, a hora certa de agir, a hora certa de esperar. Então, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é uma das características da maturidade. Alguém que é maduro é alguém sábio, é alguém que adquiriu a sabedoria. E o texto que nós lemos hoje no início do culto, de Provérbios 3, o sábio, ele nos exorta a buscar a sabedoria. É interessante que ele não exorta os seus leitores a buscar o conhecimento, mas a buscar a sabedoria. Então, nós precisamos saber viver. Precisamos saber viver. Precisamos discernir o tempo. Saber como agir, quando agir, e a medida certa de como nós agimos. Precisamos de sabedoria para aconselhar alguém. Além do conhecimento, que foi a ferramenta anterior, conhecimento bíblico, você precisa de sabedoria para aplicar esses conhecimentos. Nós já temos ouvido aqui, por diversas vezes, que não basta apenas estar jogando versículos bíblicos para a pessoa. Não é assim? Porque eu já me deparei com casos de pessoas que conheciam muito a Bíblia, que citavam versículos e versículos da Bíblia. E você deve conhecer pessoas assim na igreja. Pessoas que conhecem muito a Bíblia, que têm textos inteiros de cor, mas não vive de acordo com o que conhece. Você vê na prática essa distinção entre sabedoria e conhecimento. Do que adianta conhecer se você não vive, se você não pratica? Então nós somos exortados a buscar conhecer a palavra de Deus. Sim, somos exortados a isso, mas também somos exortados a buscar além do conhecimento, a sabedoria. E Tiago, ele falando sobre isso, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim, ó: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Se você está precisando de sabedoria, para saber como agir, para saber como reagir nas mais variadas situações e circunstâncias da vida, então ore ao Senhor, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para saber falar, para saber calar, para saber agir, para controlar a minha própria natureza. Me dá sabedoria, Senhor, para saber entrar e saber sair. Porque, meus irmãos, começar é fácil, difícil é terminar. Muitos ficam pelo meio do caminho. Então, que possamos buscar no Senhor esse conhecimento, mas acima do conhecimento, buscar no Senhor sabedoria. Sabedoria para viver. Uma outra ferramenta que o conselheiro bíblico deve se apropriar é a prática da oração. Orar pedindo direção no que falar e estratégia no que fazer. Ademais, meus irmãos, existem casos que são de origem espiritual, que você não vai conseguir, com a sua habilidade, ajudar a pessoa, porque existem situações que são espirituais mesmo, e só oração para resolver. Você vai aconselhar, você vai orientar, você vai exortar, mas sem a intervenção de Deus, nada vai mudar. Porque existem situações em que a pessoa, ela tem consciência do erro,
ela tem consciência do que deve fazer e do que não deve fazer, mas ela não consegue. Ela não consegue romper o ciclo. Então, só o poder da oração pode libertar essa pessoa. Então, antes de ver estratégias, em fazer um plano, coloque tudo diante do Senhor. Submeta tudo a Deus em oração. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então o texto ele é completo, meus irmãos. Primeiro, ele fala dessa sessão de aconselhamento. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Porque falar é terapêutico. É importante falar. E a Bíblia, ela fala, ela orienta sobre isso. É lógico que você não pode estar confessando suas fraquezas para todo mundo. Você só pode fazer isso para alguém confiável. Alguém leal, alguém maduro, que vai poder te ajudar, não é assim? Então, primeiro você precisa abrir o coração, confessar. Confessar os nossos pecados uns aos outros. E aí, além de confessar, você precisa o quê? Orar. Porque existem situações que só Deus pode mudar. Você pode falar, pode exortar, pode orientar, mas só Deus pode transformar o coração do homem. Só Deus pode mudar o coração do homem. Eu vinha no caminho para a igreja aqui, conversando com o irmão que estava comigo no carro, e falando para ele, e ele compartilhando alguns desafios, né, que ele está tendo, liderando a turma de Casados para Sempre, e eu falando para ele que eu venho estudando essa semana a palavra para o culto de consagração do ACC. E a minha pretensão é falar sobre novo nascimento. Porque, meus irmãos, nós nos utilizamos de muitos métodos na igreja. E eles não são errados. Nós nos utilizamos de Casados para Sempre, de Paz para toda a Vida, de Encontro de Casais com Cristo, de pequenos grupos, de cursos de aconselhamento bíblico, e aí vai. Nós usamos inúmeras ferramentas para ajudar as pessoas. Mas de nada vai adiantar nenhum desses esforços se a pessoa não tiver nascido de novo. Não vai. Vai melhorar por uns dias. Vai melhorar pelos dias. Mas vai voltar tudo de novo. E eu falo isso com tristeza no meu coração. Porque, meus irmãos, falta conversão. Enquanto não houver a conversão, você vai usar todos os métodos à sua disposição. E o nosso papel é lutar mesmo, é insistir. Porque vai que através de algo assim, essa pessoa, ela tem um encontro real com Cristo. Mas a mudança real, ela só acontecerá quando essa pessoa experimentar o novo nascimento. Quando ela nascer de novo. E não se engane. Nem todos que estão na igreja são convertidos. Eu atrevo-me a dizer que hoje, assim como na época da Reforma Protestante, nós precisamos falar sobre conversão, sobre pecado e sobre arrependimento nas igrejas. Esse discurso que toma muito espaço em muitos lugares aí, da teologia da prosperidade, do triunfalismo, da vitória, tem tirado o lugar dessa pregação de arrependimento, de confissão de pecados, de conversão genuína, e tem muita gente dentro da igreja que não se converteu, que não nasceu de novo. É triste isso, meus irmãos, é triste isso. Então, só a oração pode mover o sobrenatural, para mudar e fazer aquilo que nós não podemos fazer. E por último, o amor. O amor é uma ferramenta indispensável. Sem amor, não tem como o conselheiro ter empatia pelo aconselhado. Sem amor,
o aconselhamento cristão não passa de uma sessão terapêutica e apenas mecânica, sem amor. Então, o amor deve nos mover. Quando você se propõe a ajudar alguém, a orientar alguém, a aconselhar alguém, você tem que fazer isso movido pelo amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14, Paulo diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sejam feitos em amor. Então, essa é a última ferramenta que, lógico que nós temos muitas outras que poderíamos destacar, mas essa certamente é indispensável. Amar aquela alma, amar aquela vida, ter compaixão por aquela pessoa, ver que aquela pessoa está num caminho errado, está fazendo escolhas ruins, e você não vai deixar que ela caia no precipício, que ela estrague sua vida. Então, movido pelo amor de Deus, você vai lá e você insiste com aquela pessoa, você insiste com ela. Quantos de vocês estão hoje aqui? Estão aqui porque alguém não desistiu de vocês. Porque alguém foi lá e lutou pela sua vida, insistiu em oração, exortando, orientando. Enquanto que muitos diziam: abre mão, essa pessoa não quer nada, deixa para lá, ocupe o seu tempo com quem quer. Mas alguém não desistiu de você, porque estava movido pelo amor de Deus, pela sua alma, pela sua vida. E hoje você está aqui. E quantas pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho através de você? Então é uma semente que você planta, mas ela não dá apenas um fruto, ela dá muitos frutos. Assim é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra do Senhor. Que o Senhor nos mova, meus irmãos, a ter esse coração ensinável e a ter esse coração cheio de amor e perceber a necessidade dos outros. Isso na psicologia é chamado de empatia. E é bíblico isso. A Bíblia manda chorar com os que choram. A Bíblia manda carregar a carga uns dos outros. É interessante esse texto de Gálatas, né? Que Paulo fala sobre isso. Vamos para ele e eu finalizo aqui com esse texto. Gálatas, capítulo 6. Vamos começar no versículo 1 de Gálatas 6. Do versículo 1 ao 5, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Aí é interessante a partir do verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí no versículo de número 5, eu quero pular para o versículo 5, Paulo vai dar outra ordem. Ele vai dizer assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. É interessante porque Paulo está falando aqui de duas circunstâncias. No versículo 2, ele diz que nós devemos levar o quê? No versículo 2, devemos levar a carga do outro. Essa palavra, né? Essa palavra carga no original grego, ela passa uma ideia de um peso esmagador. Carga aqui é um peso tão pesado que ninguém consegue carregar sozinho. Imagina naquela pedra enorme, né, que você não vai conseguir levantar sozinho, carregar só. A palavra carga aqui, no versículo 2, no original grego, ela significa isso. Esse peso que ninguém consegue carregar só. Então, o que é essa carga? Pode ser um pecado, pode ser um vício, que aquela pessoa não vai conseguir vencer só. E nós devemos ajudá-la. Ajudá-la de que maneira? Nós citamos aqui inúmeras formas: amando, orando por ela, exortando, aconselhando, não é assim? A gente vai ajudar o irmão a vencer o pecado, a vencer aquela dificuldade. Mas aí Paulo termina esse trecho, no versículo 5, dizendo que cada um levará o seu próprio fardo.
A palavra fardo aqui, ela é diferente no grego. Porque a ideia aqui, a palavra fardo aqui, ela passa a ideia da mochila que um soldado romano carregava. Porque o soldado, ele tinha toda a sua armadura, mas ele carregava nas costas uma mochila com suprimentos, com algo, o necessário ali. Antes de ir para a batalha, ele pegava a mochila, colocava ali os suprimentos, o que era essencial, indispensável, colocava na mochila e colocava nas costas. Então, ninguém precisa de ajuda para carregar uma mochila, não é verdade? Ninguém precisa. Por isso que Paulo diz que cada um levará o seu próprio fardo. Existem responsabilidades que são pessoais. Ninguém pode orar por você no seu lugar. Você que tem que ter uma vida de oração. Ninguém pode ler a Bíblia por você. É você que tem que ler a Bíblia e meditar. Ninguém pode jejuar por você. É você que tem que jejuar. Você entende isso? Existem ações que a responsabilidade é pessoal. Quem é que tem que vigiar no seu lugar? Ninguém. É você que tem que vigiar para não pecar. Mas existem responsabilidades que são corporativas. São responsabilidades do coletivo. E aí você precisa ajudar o irmão que está fraco, que não consegue vencer o pecado, que não consegue se firmar na igreja, vá lá e ajude-o. Ajude-o a carregar a sua carga. Mas não esqueça que é você que tem que levar o seu fardo. Você tem responsabilidades pessoais que não dá para transferir para o outro. Então, dentro do aconselhamento bíblico, nós aprendemos muito sobre essa dinâmica. Até onde você vai? Para não criar uma relação de codependência com o aconselhado. De que ele vai lhe ver como um guru espiritual. De que ele não vai crescer. Como nós vimos na última vez que eu falei aqui sobre aconselhamento bíblico, como nós vimos, o aconselhamento ele é um programa que tem começo, meio e fim. Qual é o objetivo? É a pessoa aprender a lidar com as questões da vida, à luz das Sagradas Escrituras, para que ela possa ajudar outros e não viver constantemente a vida cristã sendo carregado, sendo conduzido por alguém. Tem que crescer, tem que evoluir, tem que avançar. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos capacitar, nos habilitar a sermos bons conselheiros e ajudar muitas e muitas pessoas a crescer em Cristo, porque o propósito e o objetivo é que nós possamos alcançar a maturidade, o teleios, né? Essa maturidade espiritual e cristã, para darmos frutos para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus.